Mais uma vez, bem-vindos ao momento de uma canção, uma reflexão e uma oração. E hoje a nossa reflexão vai estar baseada no Evangelho de João, um dos meus evangelhos prediletos. Tudo que você falar, qual que é o seu predileto, cada coisa que eu estou lendo na Bíblia é meu predileto, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela é rica, ela nos traz vida. Então, mas tem alguns versículos que eles fazem parte assim de uma experiência pessoal sua. E esse certamente no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, eu e meu óculosinho aqui, ele fala assim: no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu lembro que eu ainda era bem jovenzinha quando eu ouvi esse versículo pela primeira vez. Eu era muito faminta das coisas de Deus e eu tive uma infância e entrada de adolescência um pouco meio conturbada, meio confusa, com muitas coisas que aconteciam comigo que eu não entendia. E eu tinha, assim, todas as razões para questionar a existência de Deus, por que coisas ruins aconteceram comigo, por que Deus não me protegeu, por que Ele não estava lá naqueles momentos. Então, assim, todos nós temos aquelas experiências, né, que às vezes a gente questiona. Mas, por alguma razão, tudo que já aconteceu comigo, eu nunca consegui, sabe, ter uma dúvida do amor de Deus. O amor de Deus, para mim, ele é algo tão significativo e tão real, tão vivo, que mesmo que já aconteceu coisas assim, até mesmo que eu já fiz coisas também depois que eu não gostaria de ter feito, nunca assim tirou essa confiança do amor de Deus por mim. E mesmo que eu não entendia no momento, mesmo que eu não sentia que, sabe, aquilo deveria ter acontecido comigo ou não. O dia que eu ouvi esse versículo, eu lembro que nessa minha busca de Deus, na entrada na adolescência, eu procurava todos os momentos de orações que existiam nas igrejas, eu ia para os ciclos, né, que eles falam círculo de oração, não sei por que fala isso, mas assim, eu sei que tinha as irmãs, as mulheres que reuniam para orar todos os dias. Então eu saía da escola e ia direto, às vezes eu ia mais tarde lá para esse momento da oração. E às vezes elas ficavam falando, antes de orar eu ficava agoniada, porque se era para orar, vamos orar, não vamos ficar, sabe, falando coisa com coisa e contando coisas, porque acaba que tira o foco, né? E aí eu lembro que, enquanto elas estavam lá falando, que eu não lembro, não tenho a mínima ideia do que elas estavam falando, só sei que estava um pouco meio, sabe, desgastante. Eu lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a ler, né? E meus olhos bateram nesses versículos aqui, e eu li de novo, falei, gente, agora eu entendo que não é aqui, não é nessa igreja, não é nesse lugar que é a adoração, ela é dentro de nós, ela é dentro, né, do nosso espírito, da nossa alma, porque Ele já mora lá e Ele trouxe o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então aquele dia foi uma libertação, de repente aquilo que elas estavam falando ficou tão longe, tão distante, que não mais me distraiu de trazer angústia, de falta de paciência. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que vim aqui para orar, e essas blá, blá, blá. Eu sou um pouquinho meio assim, sabe? Ou é ou não é. Eu não aguento ficar aquela coisa ladainha e achar que aquilo está me entretendo. Não tá. Se tem Deus, eu sou super aberto. Mas se não tem, só tá uma coisa de falatório, gente do céu, eu sou uma pessoa meio aceleradinha, assim. Então eu gosto que a coisa seja real. Ou é real ou não é. Eu tô fora. E aí foi naqueles momentos que eu realmente descobri, sabe, que o Senhor, Ele está à procura de corações que deixa ser morada dEle, para que ali seja a habitação dEle, para que haja uma adoração em espírito e em verdade, que não depende de uma religião, que não depende de ir a Israel, ou depende de ir para um monte santo, ou sabe, não existe nada nessa terra que poderia representar Deus. Deus, Ele é espírito e importa e é necessário, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos junto comigo nessa canção? Em espírito
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei Jesus. Foi que eu nasci, oh Rei dos Reis. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei dos Reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito Santo, neste momento da oração, eu te peço, doce Espírito, que revela a nós, revela ao nosso coração esse entendimento de sermos morada do Senhor, de sermos habitação do Altíssimo, sermos habitação do Sagrado, sermos habitação do Senhor, da Tua presença, da presença de Jesus, em espírito e em verdade, para que jamais venhamos sentir solitários, sozinhos, porque nós temos um santuário dentro de nós, no qual nós podemos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, adorar o nosso Criador, o nosso Pai, que é Espírito. Então, Espírito Santo, revela-te a nós, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, a desfrutar dessa presença, a deleitar nesse banquete diário que o Senhor coloca dentro de nós para saciar a nossa sede, a nossa fome. Oh Espírito Santo, vem nesse momento visitar essa casa, essa família, esse lar, e que todos que estão ao alcance da minha voz e aqueles que ainda virão ouvir, venham ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua presença e pela revelação do que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Que é eterno, que é satisfatório para o Pai e que é suficiente para nós nos dar a salvação, nos dar a eternidade com o Senhor, a vida eterna. No nome de Jesus. Amém?